Olá, paz do Senhor, mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. Chegamos ao último dia de 2020, chegamos ao último minuto de esperança de 2020. Espero que esse minuto de esperança tenha falado ao seu coração, tenha levado uma palavra do céu para a sua vida, uma palavra de conforto para a sua alma, mas também uma palavra de confronto, uma palavra de ensinamento, uma palavra que nos faz rever os nossos conceitos. E hoje eu quero falar com você sobre esperança. Precisamos de esperança para o novo ano. Precisamos de esperança para avançar no ano que está começando, que termina hoje e no que começa amanhã. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, e verso de número 21. Nós já lemos várias vezes aqui no Minuto de Esperança. Eu quero terminar o Minuto de Esperança com esse versículo. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Nós vivemos um ano atípico, um ano difícil, um ano diferente, um ano provavelmente nunca vivido por toda a geração que ainda está viva, porque talvez exista algum remanescente que tenha vivido o período da gripe espanhola, porém eu acredito que sejam poucas pessoas. Então, um ano diferente, um ano em que uma pandemia se fez presente em todo o mundo. Não foi privilégio de uns, nem tristeza de outros. Foi em todo o mundo, foi acometido por essa pandemia. E para chegarmos até aqui, nós precisamos da mão do Senhor. Foi o Senhor que nos trouxe até aqui. Podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Porém, nada acontece em vão. Tudo tem um objetivo. E muitas vezes, na caminhada da vida, precisamos parar um pouco, precisamos tirar uma pausa para nos fortalecer e para depois continuar novamente, para chegar então e chegar ao propósito que nós temos, o propósito que Deus tem para a nossa vida. Essa pausa muitas vezes ela não é porque nós queremos, muitas vezes não é intencional, mas essa pausa, elas muitas vezes surgem com situações que aparecem como uma barreira e nos fazem parar um pouco. E nesses momentos, muitas vezes, nós paramos mesmo sem querer. Eu me lembro que teve uma época que eu não parava com o trabalho de vendas e no trabalho da igreja e não parava e eu adoeci. E eu fiquei um período internada. E eu fiquei um período dentro de casa sem poder sair por causa do tratamento que eu estava fazendo. E Deus falou comigo que eu tinha parado para renovar as forças, porque senão eu não ia suportar. Então, muitas vezes Deus permite algumas situações, como na área da saúde, ou no desemprego, ou mesmo durante essa pandemia, para nós pararmos, para nós refletirmos, para nós renovarmos as forças, para depois continuarmos uma nova etapa. Eu li uma frase essa semana que diz que o ano só será novo se as suas atitudes forem novas. Se você continuar numa repetição de atitudes, fazendo as mesmas coisas, gerando um padrão, jamais o ano será novo na sua vida. E eu quero falar com você hoje sobre essa esperança que Deus te dá para continuar. Que o ano de 2020 sirva de experiência. Que o ano de 2020 tenha servido como parar para poder refletir, para continuar melhor, para tomar novas atitudes, para fazer corretamente aquilo que não foi feito antes. Eu quero falar de Paulo hoje com você. Eu amo Paulo. Paulo é um exemplo para a nossa vida, nosso querido irmão Paulo.
que antes era Saulo de Tarso, e teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e mudou toda a sua história, toda a sua trajetória, toda a sua vida para servir ao Senhor. Nós tivemos a oportunidade nesta pandemia de mudar a nossa vida, de nos aproximarmos mais do Senhor, de servirmos a Ele mais de perto. E eu quero conversar sobre Paulo. O texto que nós vamos nos basear na nossa palavra de hoje está em Atos, no capítulo 23, e no versículo de número 11, que diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois de modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Paulo estava vivendo um momento assim. Esses momentos que a gente para, esses momentos que a gente é forçado por alguma barreira, por algum intempéries da vida, por alguma circunstância a parar. Assim como nós fomos forçados a parar durante a pandemia, a mudar os nossos hábitos, a fazer coisas que nós nunca fazíamos. Hoje nós saímos de máscara, antes nós não tínhamos esse hábito. Hoje nós usamos álcool gel o dia inteiro nas nossas mãos, lavamos as mãos mais vezes por dia, hábitos diferentes para enfrentar uma coisa nova. E Paulo estava num desses momentos em que ele tinha mudado toda a sua vida, toda a sua trajetória no serviço ao Senhor, para servir ao Senhor. E Paulo, aqui nesse texto, estava vivendo um momento assim. A perseguição contra o seu ministério tinha se tornado assim muito grande. Dessa vez parecia que ele não ia conseguir, parecia que ele não ia sair daquela situação. Ele já tinha enfrentado o Sinédrio e sabia. E o Sinédrio sabia o que queria fazer com Paulo. E Paulo também tinha consciência disso. Nesse momento ele estava assim, sozinho, em uma cela fria e escura de uma fortaleza. Talvez Paulo até pensasse que aquela poderia ser a sua última noite de vida. Paulo está assim, tinha enfrentado aí um julgamento entre o Sinédrio e os judeus, estava numa situação terrível. E ele agora é lançado de uma fortaleza, numa cela de uma fortaleza fria, escura. E ele poderia realmente pensar: hoje é a minha última noite de vida. Talvez você nesse ano de 2020 tenha vivido situações tão difíceis que talvez você tenha pensado: meu dia chegou ao fim, minha vida chegou ao fim. Mas se você chegou até aqui, se você chegou até aqui, nesse dia de hoje, porque Deus tem um propósito na sua vida e Ele vai cumprir esse propósito. Aos olhos humanos, Paulo estava refém entre os interesses políticos dos judeus e dos romanos, e quando ele chega nessa situação, ele faz uso de um direito que ele tinha, que era a sua cidadania romana, lá em Atos 22, 25 ao 28, depois você pode ler. Visto que os judeus já tinham decidido matá-lo. Os judeus já tinham decidido, já tinham feito até um acordo entre eles, que nem iam comer, nem iam beber, até que dessem cabo da vida de Paulo, até que matassem Paulo. Na verdade, Paulo sabia que sua vida estava nas mãos do Senhor, não estava nas mãos dos homens. Até porque Paulo estava disposto até mesmo a morrer por amor a Cristo. Ele disse em Filipenses capítulo 1 e verso 21 que o viver era lucro e o morrer era Cristo. Ele estava disposto a entregar a sua vida por amor a Cristo. Certamente você passou por dias assim, não tão difíceis quanto esses de Paulo, mas com certeza durante 2020 teve períodos de medo, de tristeza, de solidão e de dor. Talvez você tenha passado dias assim, momentos em que você não sabia se ia ter forças para continuar. E é nesses momentos, é nessas horas, é nesses instantes que o Senhor se revela a nós
e nos mostra que está conosco. É nesses momentos difíceis que precisamos de esperança. É nessas situações que precisamos de forças para continuar. E é nessas horas que precisamos lembrar que Jesus nos fortalece. Ele nos dá forças para continuar e que nós não estamos só. Você não está só. Jesus está ao seu lado. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo estava só dentro de uma cela fria de uma fortaleza. Mas Jesus, aleluia, fez Paulo entender que ele estava ao seu lado. Olha o que diz a parte A do versículo. Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele, aleluia, glória a Deus, no meio daquela noite fria, daquela noite escura, quando Paulo estava sozinho na escuridão úmida de um calabouço, Paulo sente uma presença diferente, aleluia, aleluia. Ele já havia conhecido Jesus quando ele apareceu para ele no caminho de Damasco, e agora ele aparece novamente ali, quando ele mais precisava de um amigo. Jesus se põe ao lado dele, Jesus aparece ali ao lado dele, aleluia, glória a Deus. Interessante que Jesus não fica nem na sua frente, nem acima dele, mas ele fica ao lado dele, para mostrar a Paulo que ele estava junto dele, lado a lado com ele, como um amigo, ombro a ombro ali ao lado de Paulo. Jesus está contigo em todo o tempo. Diz na sua palavra: não te deixarei, nem te desampararei. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Aleluia, glória a Deus. Nas horas difíceis, Ele está mais perto de você. Nas horas difíceis, Ele está mais perto de você para lhe ajudar, mais do que o que você possa entender ou imaginar. Ele está perto de você. Você acha que está só nesse momento? Nesse exato momento, Jesus está aí, pertinho de você. Segunda coisa que ele mostra a Paulo, ele fala com Paulo. Ali, Paulo só, e ele fala com Paulo. Olha o que o versículo continua dizendo. E ele lhe disse: coragem. Ele fala com Paulo, ele diz para Paulo: coragem. Hoje Jesus diz para você: coragem, coragem para 2021, coragem para o ano que está se aproximando, coragem, eu estou com você, não desista, não desanime, em frente, tenha coragem, é o que Jesus está te dizendo hoje. Paulo reconheceu aquela voz firme, mas ao mesmo tempo suave. Paulo conhecia aquela voz, ele já havia ouvido antes, aleluia. Paulo sentiu aquele hálito gostoso do Senhor dizendo a ele: coragem, coragem. Que som maravilhoso Paulo ouviu naquela noite. Que som Paulo ouviu? A voz de Jesus, a voz que tem toda a autoridade. Lá em Mateus, no capítulo 28, verso 18, ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E esse Jesus que tem toda a autoridade está te dizendo hoje: coragem, tenha coragem, renove a sua esperança, tenha coragem, aleluia. Jesus, nesse momento, renova as forças de Paulo, lhe dando uma ordem: coragem. Uma só palavra de Jesus é suficiente para reanimar a sua vida. Ele hoje te diz: coragem. Terceira coisa, Jesus te garante continuar. É Jesus que te garante continuar. É Jesus que te garante que vai dar certo. É Jesus que te garante que vai estar com você em 2021. O mesmo Jesus que esteve com você em 2020 vai estar com você em 2021. Jesus chega para Paulo, olha o que diz a palavra. Ele diz: pois de modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também te faças em Roma. Jesus disse para Paulo o seguinte: tenha coragem, eu estou com você, assim como você testemunhou aqui em Jerusalém, onde você foi preso, depois de você
testemunhar acerca da sua conversão. Eu ainda vou lhe levar a Roma para você também falar desse evangelho. Jesus dá uma garantia para Paulo naquela noite. Ele diz para Paulo que não vai terminar ali, não vai terminar daquela maneira. Ele ainda vai continuar o seu ministério. Jesus está dizendo para Paulo o seguinte: eu fui contigo no início e eu serei contigo até o fim. O Senhor te diz hoje: não se preocupe com 2021, não se preocupe com o que está por vir. Você não conhece o futuro, mas eu conheço. Eu tenho nas minhas mãos o controle de todas as coisas. É isso que Jesus está te dizendo. É Ele quem garante, como Ele garantiu para Paulo, Ele garante para você. O Senhor Jesus mostra para Paulo que ainda existe um propósito na vida dele, que seria pregar em Roma. E naquela mesma noite, aleluia, eles tramando matá-lo, Deus dá o livramento a Paulo, livra ele da cilada que eles estão preparando. Depois você pode ler capítulo 22 e 23 de Atos, você vai se maravilhar com essa leitura tão maravilhosa. E ele foi protegido naquela mesma noite. O Senhor toca no coração de um comandante. E esse comandante manda Paulo para um outro lugar protegido. Olha só o que é que Deus levanta para proteger Paulo. Protegido por 200 soldados, 70 da cavalaria e mais 200 lanceiros. Está lá em Atos capítulo 22, versículo 23. Um verdadeiro exército para proteger a Paulo. E nessa caminhada até Roma, Paulo ainda testemunhou para o governador Félix e a sua esposa Drusila, para o governador Festo. Paulo ainda pregou para o rei Agripa e a sua esposa Berenice. Na viagem ele sobreviveu a um naufrágio no qual ele teve a oportunidade de testemunhar e cuidar de todos os tripulantes de um navio. Chegou numa ilha onde ele evangelizou esta ilha, orou por um enfermo e ele foi curado. Paulo ainda teve a oportunidade de pregar em Roma, chegou em Roma finalmente, onde ele passou 2 anos numa casa, pregando o evangelho. Jesus tem um plano de paz para você. Está escrito lá em Jeremias: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de guerra, para fazer prosperar. É o que Jesus tem para mim e para você. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Se você viver o propósito dele em sua vida, ele te garante a vitória. Se você viver o propósito dele, entrega a ele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Aleluia, glória a Deus. Assim como ele mostrou para Paulo o que queria dele, também quer revelar a você o que você pode alcançar pela fé. Ele pode te levar muito além do que você imagina. Em Efésios, no capítulo 3, e no versículo 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, é capaz de fazer aquilo que nós esperamos dele. O Senhor fala com você hoje. Ele pode te levar muito além do que você imagina. Deus é poderoso para fazer. Se você viver o propósito de Deus, Jesus te garante a vitória. Quando você achar que a caminhada está difícil, Jesus te mostra que está ao teu lado. Jesus fala com você, coragem, e Jesus te garante continuar. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu coração. Deus abençoe 2021. Que seja um ano de grandes vitórias, de grandes conquistas, mas um ano também de grandes compromissos com o Senhor, de restauração da sua fé e da sua intimidade com Deus. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Feliz 2021.